nessa webconferência o doutor, também professor, né, Pedro Gabriel Delgado, que é coordenador da saúde mental, de álcool e outras drogas, e a proposta é que a gente possa debater um pouquinho esse assunto e verificar de que forma a escola, os educadores, a comunidade escolar de modo geral percebe, sente essa dificuldade no âmbito do território escolar e como é que nós poderíamos estar, então, de certa forma, tentando dirimir, né, essas dificuldades que estão se apresentando de modo bastante emergencial, ainda que históricas, né, mas vem crescendo, e aí entendemos que podemos também, de certa forma, estender esse debate, né, doutor Gabriel, para outras instâncias além dessa, né? Eu passo a palavra para o doutor Gabriel e, em seguida, a gente abre as questões e as perguntas, ok? Bom, minha saudação a todos, boa tarde. Eu queria também agradecer aqui a Marta Klumbi a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema de álcool, fumo e outras drogas no ambiente da escola. Eu sei que, dentro desse tema de álcool e drogas, uma questão que tem trazido muita preocupação para todas as pessoas é o tema do crack, né, do consumo de crack. De fato, o crack ele existe no cenário epidemiológico brasileiro desde o início dos anos 90, mas há uma mudança muito nítida, muito sensível, que se dá nos últimos 4 para 5 anos. Houve uma mudança no quadro epidemiológico do crack, porque houve também uma mudança no mercado da droga. Essa mudança no mercado da droga, ela acabou tendo consequências também no padrão de consumo desse tipo de droga. Então, só para ter uma ideia de conjunto, que eu acho que a partir dessa ideia de conjunto, a gente possa, talvez, fazer um diálogo que seja útil para vocês e também para nós sobre esse problema no âmbito das escolas. E eu sei que estou falando com pessoas que lidam com a questão das escolas de educação integral e que, portanto, pela modalidade de escola, são aquelas que têm até um tempo de contato com os alunos que é maior e onde essa situação, as situações da vida diária dos alunos, podem aparecer até com mais clareza, né? Essa é uma das qualidades da escola de educação integral, porque justamente ela pode fazer com que os professores tenham uma relação mais sensível, mais direta com a vida cotidiana dos alunos e com seus problemas, né? Com seus problemas, com as suas dificuldades. Qual o cenário, então, que nós temos? Primeiro, no campo das drogas em geral. Acho importante salientar, porque é uma obrigação que nós temos no Ministério da Saúde, como gestores da saúde pública, salientar que o álcool continua sendo a droga mais importante. Quer dizer, o álcool é a droga que traz mais danos, é a droga mais extensamente consumida e é a droga que está, de certa maneira, no cenário do consumo de todas as outras drogas. É até um pouco diferente do cigarro, é diferente do tabaco, porque com o tabaco nós temos conseguido, a partir de medidas de saúde pública e medidas de política pública, de uma forma geral, alterar algumas coisas em relação ao padrão de consumo. Claro que medidas de ordem política mais estruturantes também foram tomadas, como é a questão do controle da propaganda do tabaco, que teve consequências importantes. E nós não temos a mesma possibilidade, por enquanto, do controle da propaganda do álcool. Mas, voltando à questão das bebidas alcoólicas, os dados epidemiológicos, eles mostram uma piora nos indicadores de consumo nocivo de drogas entre pessoas da faixa etária dos seus alunos, né? Então, os alunos que estão na faixa entre 10 e 15, 18 anos, os estudos brasileiros, tanto os estudos que são assim de larga escala, que são estudos, de fato, de corte populacional mais amplo, e como aqueles também, estudos qualitativos, que pegam grupos focais,
mais localizados, mostram um agravamento da situação do consumo do álcool entre pessoas muito jovens. Esse agravamento se manifesta de duas maneiras. Primeiro, o contato com a droga álcool tem se tornado mais precoce, né? Os jovens estão usando mais precocemente a bebida alcoólica, estão começando a usar álcool com 10, 11, 12 anos. Tem havido uma certa permissividade, que é uma mudança de comportamento indesejável, uma certa permissividade nos ambientes familiares, na questão de festas familiares, etc. Ou seja, há algo que a gente poderia chamar de alcoolização da sociedade. Por que isso? Por vários motivos. Um dos motivos, sem dúvida, é que houve uma intensificação, por conta também da questão do mercado legal das drogas, porque o álcool é uma droga legal, uma intensificação da propaganda, e a propaganda começa a se dirigir muito claramente às pessoas mais jovens, e ela tem uma intencionalidade de estimular o consumo precoce. Então, isso é um problema político por excelência, porque nós temos uma lei, que é a 9294, de 1996, que não conseguimos ainda mudar, e é uma lei que protege a propaganda do vinho e da cerveja. Porque não tem propaganda de cachaça e de uísque, mas tem propaganda de cerveja. Principalmente cerveja, porque o Brasil não é um grande consumidor, de uma forma geral, de vinho, né? A região sul consome, mas o resto do país consome muito pouco. E o jovem não consome muito vinho, o jovem consome cerveja. Cerveja e também as outras bebidas, costuma associar com outras bebidas. Então, em relação à questão do consumo de álcool, eu acho que é extremamente importante, e participei ontem com a professora Marta aqui de uma reunião com jovens, de fora do Distrito Federal, mas a maioria daqui do Distrito Federal, e nós discutimos com esses jovens que são de escolas públicas, quais as mensagens que eles consideram de fato que são mensagens eficientes. O que vale a pena dizer em relação a essa questão? Vamos falar primeiro do álcool, porque o álcool, enfim, é uma droga legal, todo mundo usa, é uma droga que é socialmente aceita. E o que ficou assim enfatizado na mensagem desses jovens, e que aparece também em estudos qualitativos, primeiro, embora eles possam ter uma primeira reação de não querer falar no assunto, e até, de certa maneira, considerarem que as palestras, eles usaram essa expressão, são muito tediosas, né? Um garoto lá, inclusive, falou, as pessoas fazem palestras sobre droga ou palestras sobre DST/AIDS, a gente fica lá fingindo que está acordado, mas não presta atenção, porque acha que aquilo tudo não tem nada a ver e tal. Aí nós perguntamos, por que não tem nada a ver? Aí eles disseram porque, primeiro, não adianta fazer uma palestra de vez em quando. Não adianta falar daquele assunto de vez em quando. Segundo, não adianta ter sobre esses temas uma visão moralista. Uma visão muito moralista, do tipo está errado, e uma visão que seja, digamos assim, de uma espécie de proibicionismo, né? Uma visão proibicionista sobre a questão do consumo da droga. Isso, como se fosse, por exemplo, uma liga de intolerância e tal, uma liga anti-alcoólica, etc. Esse discurso ele tem baixa efetividade. O que tem que ser colocado para os jovens, na visão deles, na visão dos estudos que a gente levanta, na visão da experiência da saúde pública, de fato, os problemas associados diretamente à situação do álcool. Por exemplo, a questão da violência e do álcool. Isso é importante de dizer para o jovem, porque ele, se tem um problema grave de álcool na sua família, ele vai perceber que a situação do consumo excessivo de álcool pode se associar ao agravamento das tensões familiares, à questão de briga dentro de casa, à questão de violência doméstica, a situações desse tipo. Segundo lugar, é preciso também falar claramente com o jovem da preocupação que se tem com o uso precoce. E aí insistir, a mensagem não pode ser dúbia. A mensagem tem que ser uma mensagem clara. As pessoas muito jovens não podem beber. E não podem beber porque isso pode afetar
o seu desenvolvimento psicomotor, mais do que a do adulto, mas dizer claramente que nós sabemos, né, que nós temos esse conhecimento de que eles estão expostos a uma oferta excessiva e quase que, eu diria, despudorada, né, de bebidas alcoólicas. Na sociedade, nos pontos de vendas que são pontos de vendas clandestinos. A Ambev, que é a principal produtora de cerveja no Brasil, se orgulha de dizer que ela tem 1 milhão de pontos de venda legais. Então, no Brasil. E aí nós podemos dizer o seguinte, então se tem 1 milhão de pontos de venda legais, podemos estimar que tem pelo menos 2 ou 3 vezes esse número de pontos de venda ilegais. Então não adianta tapar o sol com a peneira ao falar sobre a questão do álcool e das drogas. Tem que dizer que, na verdade, eles estão expostos, que essa situação está colocada diante deles e que eles é que têm que construir, assim, com as informações que a escola dá, construir uma força para lidar com evitar o consumo precoce. O outro ponto que eu acho que tem que ser mencionado também em relação à questão do álcool, na opinião da saúde pública, é passar uma mensagem também de que eles podem falar do assunto. Não adianta fazer palestra sem que abra um espaço para que eles também falem do assunto. E aí, para falar do assunto, eles certamente vão falar, talvez utilizando técnicas de facilitação, sabendo que essa situação é sempre delicada, difícil, mas eles podem falar de situações familiares, de situações pelas quais eles passaram, e poder, de fato, esse assunto passar a ter sentido para eles. Só para concluir, para a gente poder participar de um debate, vou passar agora da questão do crack. Eu quis insistir no álcool, porque o álcool é o pano de fundo da questão das drogas. Na verdade, fica o álcool como uma questão de fato que vai permitir até que a gente possa discutir com o jovem o que é a dependência, o que é o consumo de substância psicoativa, por que uma coisa que dá prazer também pode? Porque o álcool dá prazer, as drogas dão prazer. Se não dessem prazer, se não dessem barato, elas não seriam utilizadas. Se elas são utilizadas é porque os efeitos que elas produzem, como substâncias psicoativas que são em primeiro lugar efeitos prazerosos. São efeitos não só prazerosos, como aumentam também a autoestima momentaneamente, aumentam os sentimentos de poder, de capacidade, aumentam também a capacidade imaginariamente, né, a capacidade pessoal para as relações amorosas, para a questão profissional e de ensino, imaginariamente, como um efeito secundário, porque são drogas euforizantes, elas têm um componente euforizante no seu primeiro momento de atuação. Então, não adianta também falar de droga como se fosse uma coisa apenas ruim. É preciso dizer que a droga é muito usada porque ela tem um componente, que é um componente que aciona áreas de prazer, né? Que aciona áreas de prazer, aciona áreas de euforia do funcionamento mental humano. Mas ao abordar esse tema, então vamos falar do crack. É preciso dizer que isso se dá também com o crack. Mas diferentemente das outras drogas, o crack, que como eu disse, tem 4, 5 anos, que se tornou um fenômeno mais grave no Brasil, o crack ele tem essa característica de afetar principalmente, aqui no Brasil, pessoas muito jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, o crack, embora ele exista também, tem consumidores na classe média, ele é principalmente um fenômeno das classes pobres, das pessoas que têm vulnerabilidade social, das pessoas que já estão desamparadas do ponto de vista social. E aí elas se tornam mais desamparadas ainda porque se expõem a uma droga que, sim, é verdade que ela tem um potencial de criar dependência muito rápido. Mas não é verdade que depois que você fuma a primeira pedra, você se torna dependente. Não é verdade. Se vocês têm na sua escola alunos que já tiveram experiência com o consumo do crack, e certamente terão, não adianta dizer para eles que fumar uma pedra vicia, que é a expressão que se usa, porque eles sabem que não é assim. Eles sabem que, na verdade,
as condições é que vão se tornando cada vez mais desfavoráveis, de tal maneira que quem fuma a primeira pedra acaba preso a uma engrenagem, que também é uma engrenagem do pequeno e do grande tráfico de drogas e da violência associada ao consumo, que se o garoto não conseguir falar sobre isso, ele não vai conseguir, de fato, pedir ajuda e buscar ajuda. Então, eu acho que demonizar a droga, mesmo que seja o crack, que é uma droga devastadora, demonizar a droga não é uma boa mensagem capaz de produzir uma interação no diálogo que vocês vão ter com os jovens. Mas falar dos riscos, dos fatores de proteção, falar também da possibilidade que cada um tem de se proteger em relação àquilo, falar das alternativas que a vida traz para as pessoas sentirem prazer, viver bem, viver de forma alegre, sem o consumo da droga. E, ao mesmo tempo, estimular, talvez, que os jovens busquem alternativas de construção de redes sociais que não passem pela dependência da dependência. O que é a dependência da dependência? Muitos garotos nos dizem assim: quem não usa droga no meu bairro acaba sendo discriminado, porque, afinal de contas, o cara não usa porque tem medo, não usa porque é careta, não usa porque... Aí acaba, a pessoa tem que de alguma forma usar e tal. Talvez seja necessário, sem um discurso moralizante, não pode ter um discurso moralizante nunca, desconstruir essa ideia de que as formas de construção de sociabilidade têm que necessariamente passar pela droga. E aí, para terminar, uma coisa que a gente vem aprendendo: não adianta falar de um problema como esse apenas uma vez. Falar uma vez e não falar mais. Não adianta pensar que isso vai entrar no currículo como uma aulinha de informação sobre os efeitos cerebrais da maconha, da cocaína, do álcool. Tem que ser alguma coisa que também incorpore o componente, digamos, mais cultural e mais etnográfico da questão. Por que as pessoas usam droga? O que faz as pessoas se associarem em grupos para usarem drogas? O que representa a associação, muitas vezes, da droga com certas manifestações culturais? Por exemplo, se associa muito a questão da música jamaicana, e é uma música que tem o reggae, que é uma música que tem muito prestígio, uma música de excelente qualidade. Se associa muito, indevidamente, mas se associa no imaginário, a questão do consumo da maconha. Então, talvez valha a pena discutir isso, colocando os pingos nos is e o dedo na ferida. Vem cá, mas significa que reggae significa que a pessoa tem que fumar maconha? Na verdade, essas mensagens, que são mensagens contraditórias, que elas tentam, de alguma maneira, idealizar a droga, elas têm também que ser desconstruídas junto ao jovem. E você não vai desconstruir uma imagem de idealização opondo a ela a demonização. Isso não funciona, nunca funcionou. Isso nunca funcionou. Não, isso não é Deus, é o diabo. Não é nem Deus nem o diabo. E não existe a droga como uma coisa em si, né? A droga não existe sozinha. A droga por exemplo, uma pedra de crack é apenas uma pedra. Ela só interessa por conta da interação que ela faz entre o sujeito que usa, entre a sociedade que discrimina esse sujeito porque usa, e entre as formas de vulnerabilidade que ele acaba tendo pelo fato de usar a droga. Então, a minha, digamos assim, a minha sugestão de abordagem do tema seria sempre falando a verdade, mas sempre colocando a questão com a sua complexidade. A droga é um fenômeno complexo, não é uma coisa de bons e maus, não é uma coisa de demonização versus idealização, e também não é uma coisa que só é utilizada porque as pessoas são frágeis, receberam más influências, porque a família já utilizou. Elas são utilizadas porque a sociedade humana, na verdade, desde o início dos tempos, consumiu drogas, né? Então é preciso, porque os jovens não vão aceitar uma mensagem moralista, e não vão ouvir, vai entrar no ouvido e sair pelo outro, mensagens que são também atemorizantes. A atemorização, e já em relação ao fenômeno da droga, é um dos fatores que aumenta o estigma
e diminui a busca por tratamento. Isso nós já vimos. Todas essas campanhas que a imprensa faz sobre o crack, criando uma comoção nacional, elas resultam em diminuição da procura pelo tratamento, e não o contrário, porque a pessoa já se considera tão sem chance, tão sem possibilidade, e ao mesmo tempo com tanta vergonha de se aproximar. Até as famílias só pedem para levar para lá para distante, para algum lugar distante, numa comunidade terapêutica bem no interior, para que nunca mais poder ver o seu familiar. Quando, na verdade, se a família não participar desse tratamento, também nós não teremos sucesso. Então, enfim, essa aqui em termos gerais que eu queria trazer para vocês, mas é uma questão tão complexa que eu estou apenas iniciando essa discussão com vocês, porque ela não se esgota nunca em pouco tempo, né? Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Excelentes contribuições. Eu queria, antes da gente dar continuidade, acusar a presença aqui conosco, em Brasília, da Ana Lúcia, que é representante do PSE aqui do GTI de Brasília. E acho que cabe a gente fazer algumas considerações, puxando um pouquinho a fala do doutor Pedro para o chão da escola, né? A gente discutia ontem, né, doutor Pedro, com a juventude, com os jovens aqui de Brasília, e uma fala que me chamou bastante a atenção, a Carolina estava também conosco na oportunidade, um jovem disse assim, hoje em dia tudo é uma questão de estética. E quando, então, né, no diálogo, nós perguntamos, e o que a gente faz, então? Como é que nós devemos lidar com esse mundo que, a um princípio, é visto ou percebido como uma grande vitrine, onde o culto ao belo, ao bonito, ao saudável, etc., é o que está sendo retratado? E ele diz assim, eu preciso me achar bonito, né? E achei essa assertiva fantástica. Então, nessa medida, passa a nós uma sensação de que a questão da autoestima, ela é um ponto crucial nessa dimensão, né? Sobretudo, eu gostar de mim para que eu possa escolher, inclusive, o hip-hop que eu quero. Porque tem 2, 3, 10 hip-hop, aprendemos ontem, né? Aprendemos ontem sobre hip-hop. Achávamos que era não, o imaginário nosso está errado, identificadamente errado. Tem várias formas de expressão por meio do hip-hop, e ele dizia, eu quero o hip-hop do bem, né? E para isso eu tenho que me achar bonito, eu preciso me gostar. E aí, dentro dessa linha de raciocínio que esse jovem trouxe, eu queria fazer uma provocação ao educador. Em que medida, né, o educador também se gosta, também tem essa questão subjetiva que traz, né, essa discussão? Em que medida esse educador está pronto para acolher este estudante que traz essas questões para a sala de aula? Né? Em que medida eu, como educador, consigo ter a escuta necessária e a informação, sobretudo, porque o doutor Pedro trazia muito essa questão, eu não posso ter uma visão moralista, também não criminalista, também não. Então, em que medida eu consigo ter a informação sobre cada uma e todas as drogas, né? Não somente ter drogas de um modo geral, cada uma tem a sua sensibilidade, cada uma tem a sua especificidade. Em que medida eu, como educador, conheço sobre essa temática, para que eu possa acolher esse aluno que, porventura, possa ser usuário de droga. Sim. Sim? Pode falar. Oi, Regiane. Oi, tudo bem? Nós temos aqui o GTI, né, em termos de desenhos, PSE e SPE. Estou muito feliz nessa temática que é abordada a questão do crack e as drogas de maneira geral. Nós temos aqui no Estado um impacto da vida, que é o patente da Secretaria de Governo para articular essa política de prevenção. Mas pensando dentro do foco do PSE, você já colocou bem a situação do educador, qual é a visão, qual é a
Sim. contexto geral de currículo, de formação e essa interação mais próxima de saúde e educação. Perfeito. É bastante oportuna a tua questão. Eu queria te dizer assim, que a gente está, e é exemplo, né, do Dr. Pedro está aqui conosco hoje, a gente está buscando fortalecer sobremaneira esse diálogo entre educação e saúde, entendendo que essa intersetorialidade é uma das grandes estratégias, e isso pode ser percebido na medida em que os programas começam a conversar. Né, nós estamos aqui numa videoconferência do Mais Educação com representações do PSE. Estávamos ontem, né, dialogando com os jovens, com o Ministério da Saúde, dentro de uma perspectiva de fortalecer o protagonismo juvenil. Precisamos ainda avançar mais nesse sentido de buscarmos estratégias para este fortalecimento do protagonismo juvenil. E, sobretudo, também incluindo essa temática nos cursos de formação que nós temos com as parcerias com as universidades. Né? Nós estamos pautando a questão da droga, do álcool, como sendo um forte componente dessa discussão temática, e pretendemos, né, esse ano ainda, desenvolver uma aproximação bastante grande com a saúde mental, né, no Ministério da Saúde. Né, o Pedro está aqui conosco já dentro dessa proposta, para que a gente possa juntos contribuir para essa dimensão. E também, né, de certa forma, chamando os municípios, os estados, para que também cada um possa contribuir nesse processo de formação. E para além de formação, né, formação é excelente, mas para além ou aquém da formação, a nossa disposição pessoal em trabalharmos essa dimensão. Porque quando a gente fala de preconceito, de autoestima, nós estamos falando de uma dimensão pessoal. Né? Então, é um trabalho que também depende do esforço pessoal de cada um e todos que estamos envolvidos nesses programas e nessas políticas públicas. Acho que os atores que estão na política pública, já a um princípio, já têm esse desejo. Né? A gente, para fazer política pública, a gente tem que ter uma vontade que está anterior a nós mesmos. Eu acho que a gente tem essa necessidade de ver acontecer e de fato, conseguir trabalhar toda e qualquer dimensão teórica que venha a surgir. Eu chamo teórica porque, se nós considerarmos o programa Saúde na Escola, os assuntos que ele traz à pauta, os assuntos que ele propõe, são de uma profundidade imensa. Né? E são, sobretudo, assuntos delicados, né? E que nós não abrimos mão deles. Então, nós trabalhamos sexualidade, nós trabalhamos a saúde reprodutiva, nós trabalhamos alimentação saudável, nós trabalhamos atividades corporais, nós trabalhamos as questões relativas a drogas, que está no âmbito da saúde mental, e nós não abrimos mão deles. Agora, importa que nós consigamos, de fato, mobilizar em rede, como o Dr. Pedro cita, esse esforço coletivo, né, de sociedade e governo, para que a gente possa dirimir essas questões. Nós temos casos muitíssimo que podem ilustrar, né, a nossa discussão. Quer dizer, ontem também era uma fala, eu estou fazendo questão de trazer essa fala de ontem porque foi dos jovens, né? E eles diziam, já vimos no pátio, na esquina da escola, né, alunos consumindo droga e o professor passou de tal. E aí a gente fica perguntando, é claro que é um caso isolado, mas é um caso que ilustra uma discussão que a gente pode se perguntar, o que eu faria? Como eu conduziria essa questão? Né? De que forma eu, educador, posso refletir sobre essa questão? Né? São provocações que a gente muitas vezes não tem resposta, mas que em si as provocações já nos auxiliam no delineamento de esforços coletivos para essa dimensão. Né? Eu acho que vai muito por aí. E também lembrar a questão da escola, né, que tem sido recorrentemente citada. Né? Bom, mas que espaço é esse? Né? O lugar de todas as coisas, o lugar onde tudo acontece, que locus é esse de trabalho? E resgatar mesmo a dimensão de que a escola é um espaço de proteção social. Né? E cabe, como tal, que nós, educadores, consigamos manter essa lógica. E aí a gente amplia esse conceito de escola para o conceito de território escolar. Né? O que está acontecendo na esquina da escola é uma preocupação minha como educador. Né? Então, manter esse conceito de proteção, né, social que a escola tem e que vai continuar tendo, graças a Deus, porque nós vamos fazer um esforço nesse sentido. Né? Acho que Carolzinha também tem algumas questões, né, para nos trazer sobre a escola. E as perguntas eu acho que estão abertas, né, gente? A gente pode dialogar nesse sentido. Eu vou tentar falar um pouquinho, que eu acho que
né, a gente já avançou bastante na discussão do tema, mas de falar um pouquinho como que os programas com os quais a gente está envolvido, tanto Mais Educação quanto Saúde na Escola, como que a gente pode estar pensando essa articulação dos programas no território para tentar pensar estratégias da escola no enfrentamento a essa questão das drogas, que é extremamente complexa e que eu acho que essas questões que a Marta estava colocando tem uma sensação, às vezes, de sermos solitários, né, de que a escola não vai dar conta de tudo, e a gente acha que realmente a situação é complexa. Mas qual é o lugar da escola nisso tudo? E pensando nisso que a Marta trazia como uma questão de que a escola precisa ocupar um lugar de proteção, né, na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens, a gente entende que um espaço que esses programas que a gente está vivenciando nos oferecem são os grupos de gestão que a gente tem nos locais, né? Nos locais onde os programas acontecem, na escola. E, nesse sentido, a gente aponta a questão das parcerias e do conhecimento do território como uma questão muito relevante para a gente estar pensando nessa questão da dimensão das drogas a partir da realidade dos locais onde a gente está vivendo, né? Tá todo mundo remetendo muito aqui a atividade que a gente teve ontem, onde uma das questões levantadas também é que a questão, por exemplo, da classe social, ela apresenta diferenças no processo de vivência em relação à questão da droga, né? E aí, eu acho que remete a gente a pensar qual é o território que a gente está inserido. Tanto no sentido da gente mapear que realidade é essa em relação ao uso, ao consumo, a como isso se processa na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, né? Olhar para essas questões das drogas lícitas, né? Que também acho que fala bastante das relações que a gente desenvolve, o álcool especialmente, em função de todos os dados que a gente tem, e aquelas práticas cotidianas também de uso, né, de coisas, de remédios para emagrecer, né, que a gente sabe que tem uma inserção bastante grande na vida dos adolescentes também, e que a gente pode começar a pensar como que isso está no meu território, se é uma questão significativa ou não. E no sentido da escola não se sentir isolada, a necessidade da gente poder estar trabalhando com parcerias. E eu acho que tanto Saúde na Escola quanto o Mais Educação, ele nos abre, dentro da perspectiva da educação integral, para olhar para o território como um todo, para a gente sair de dentro da escola, não só para conhecer essa realidade, mas para procurar as potencialidades desse território para nos ajudar a trabalhar com essas questões que são extremamente relevantes. E aí a gente identifica a questão, né, da gente poder trabalhar com o pessoal da saúde numa questão de parceria, né, e poder pensar como uma parceria extremamente relevante, né. A gente aponta a questão das equipes de saúde da família, do pessoal da atenção básica, que também tem essa possibilidade de estar perto, de estar no território, de estar conhecendo a sua realidade, e está fazendo as estratégias que possam ser conjuntas a partir das nossas ferramentas de gestão que são coletivas, né? Dos comitês, dos GTIs, dos GGM, né? Enfim, de todas essas organizações que a gente tem por dentro dos programas, que podem ser espaços de discussão, planejamento coletivo e avaliação das estratégias que a gente utiliza, né? Porque a gente também acredita, pegando a lógica da palestra de novo, né? Como é que a gente vai criar ferramentas que sejam significativas dentro do processo de construção, né, de um processo de autorreferência em que eu possa fazer escolhas, né, e não em que eu seja impedido de fazer uma experiência, que é essa lógica do amedrontamento que o Dr. Pedro falava para a gente, né, como a gente sair disso. A gente acha que é possível sair disso à medida que a gente consegue fazer um planejamento conjunto, à medida que a gente consegue estabelecer estratégias conjuntas entre educadores e profissionais da saúde, né, que a gente possa fazer ações conjuntas, porque não é um tema da saúde dentro da escola, mas é o lugar que a escola ocupa na rede de proteção dessas crianças, adolescentes e jovens. Então, a gente talvez pensar um pouco por aí, para a gente não se sentir solitário na demanda, para a gente não achar que a escola tem que abarcar tudo, mas que a gente pode construir parcerias, construir rede, pontos, né, nós de conexão no território que possam nos ajudar a apontar alternativas. Porque isso que a gente falava aqui em relação à questão da mídia, no sentido dela fazer um alarde muito grande em relação à problemática das drogas, mas a construção de alternativas. A escola está intimamente implicada com a construção de alternativas. À medida que a gente está envolvido com o processo de desenvolvimento e aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens, à medida que a gente tem um compromisso por criar alternativas por dentro desse território, em fazer parcerias para a criação de alternativas dentro da construção de um projeto ou de projetos de vidas que sejam diferenciados, né? Então,
o lugar da escola ele é fundamental. A gente não pode se sentir isolado e não pode achar que a gente precisa fazer tudo sozinho, mas que a gente possa utilizar esses espaços de gestão para pensar em alternativas que realmente possam estar atingindo, né, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes que estão vivendo no território e criar espaços mesmo que possam produzir saúde e pessoas que sejam mais felizes, né? Então, acho que era um pouco por aí. Vou passar para o Pedro, tem uma fala, né, Pedro? Então, eu queria só para complementar, e ouvindo um pouco o que a Rejane do Ceará falou, é que eu acho que a questão-chave é essa da integração mesmo da saúde com a educação, e esse programa é um programa cujo objetivo é fazer essa integração. Né? A questão da droga, ela faz parte da vida cotidiana, da vida diária, e ela vai aparecer muito claramente no cenário da escola, né? E aparece claramente no cenário da escola. Como aparece também no cenário da escola, algo que frequentemente é associado à questão da droga, mas que não é exatamente igual ao problema da droga, que é a questão da violência, né? Então, às vezes, a cultura da violência também se manifesta muito frequentemente nas escolas, e nós sabemos que esse é um dos problemas que nós temos que enfrentar na vida de jovens e adolescentes. Certos comportamentos que são comportamentos de muita hostilidade, que eles também estão reproduzindo ambientes de hostilidade que existem no seu território de vida, na sua casa, nas relações das quais eles fazem parte. Então, eu acho que esse problema é de uma complexidade tal que vale a pena, de fato, que ele seja trabalhado em conjunto com diversas políticas públicas. Não só vale a pena, como eu acho que é a única solução, a única saída. Ninguém sozinho vai dar conta disso. Como também nenhuma política pública, seja educação, seja saúde, seja assistência social, que são as três mais importantes aqui no caso, a quarta seria a questão também do socioeducativo, quer dizer, da área da justiça e tudo mais, tendo em vista que a droga ilícita, ela é criminalizada, né, o consumo ainda é criminalizado. A nossa lei avançou, a de 2006, ela avançou no sentido de distinguir o usuário do traficante, mas ela ainda considera um crime o consumo, e ao considerar um crime o consumo, isso tem toda a consequência do ponto de vista do tratamento que a segurança pública dá à questão, a própria discriminação que a sociedade faz, o estigma, tudo isso. Mas, concluindo, a integração entre as políticas eu acho que é a questão principal. Quer dizer, o fato de eu estar aqui tendo a oportunidade de conversar com vocês acrescenta ao trabalho que eu tenho como gestor da política de saúde mental e drogas aqui no Ministério da Saúde, um caminho a mais de potencialização desse trabalho. Do mesmo modo que eu acho, e penso isso podendo falar com toda franqueza com vocês, que a integração que as escolas fizerem com a rede de saúde formal, seja através do programa de saúde da família, que é a base aqui para o programa de saúde na escola, mas seja também conversando via saúde da família com a rede de saúde mental existente, próxima da escola, no mesmo território, que também trabalham com esse conceito de território, como foi mencionado aqui, né? Quer dizer, as políticas públicas, ainda mais num país complexo como o Brasil, que não se territorializarem, elas não vão dar conta da sua tarefa. Então, eu acho que vale muito a pena que os senhores aí, que são professores e tal, conheçam essa rede, e que essa rede conheça o trabalho de vocês. Para começar essa conversa, eu sugeriria essa aproximação, que, aliás, a Rejane já disse que existe o Pacto pela Vida, que já é uma integração, que, assim, vocês conheçam o portal do Ministério da Saúde. No portal do Ministério da Saúde tem a lista de todos os serviços de saúde mental do tipo CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. 200 e tantos deles são só para a questão de álcool e drogas, mas os outros também, eles têm treinamento para poder lidar com a questão de álcool e drogas. E lá nós temos a lista com os CAPs e tem também o endereço desses CAPs. Então, vale a pena, esses Centros de Atenção Psicossocial. Vale a pena, eu estou combinando até aqui com a Marta,
não só de passar para vocês, esse endereço está lá, mas passar para vocês também todos os, enfim, os documentos técnicos, todas as informações e tal que a saúde pública tem sobre o tema da droga, mas o principal, além de documento técnico e da consulta ao nosso portal lá da saude.gov.br/saúde mental, é essa integração que você vai fazer no âmbito do território. Então, por exemplo, eu tinha dito anteriormente, não adianta falar sobre a droga uma vez só. Ontem os garotos falaram isso o tempo todo. Fazer uma palestra, e daí? Fazer uma palestra sobre doenças sexualmente transmitíveis uma vez, e daí? Eu acho que tem que haver uma continuidade. E os alunos têm que saber que essa continuidade está assegurada, que esse assunto volta, porque esse assunto está presente o tempo todo. Então, uma sugestão de ordem prática, talvez seja que algum profissional do CAPS, aí mais próximo do bairro de vocês, possa ser chamado para falar sobre esse assunto. Porque ele vai falar sobre esse assunto também a partir de uma perspectiva, como ele é da saúde pública, como ele trabalha no território, não vai ser de uma perspectiva magistral, de uma perspectiva doutoral, que fale disso de uma perspectiva que os alunos, sinceramente, não vão se interessar muito. Mas ele vai falar a partir de casos, e não só de casos distantes. Ele vai falar a partir de casos que se desenvolvem na mesma região onde fica a escola. Então, acho que isso falará de uma forma, digamos assim, mais atraente e mais efetiva para os alunos da escola. Se vocês quiserem, inclusive, nós podemos até transformar isso estimular os nossos CAPs a fazerem esse papel, né, esse papel de participar dessa atividade, que a gente chama isso de educação em saúde, que é tematizar os problemas da saúde, debatê-los, etc. Podemos fazer disso um programa, porque no caso do Brasil, pelas dimensões do Brasil, a questão sempre é a escala. Se você não dividir esse trabalho, e são 1.502 CAPs, quer dizer, é uma rede que menor do que a necessária, mas é uma rede aí já bastante significativa. Eu acho que a gente poderia incluir nesse debate do crack, fazer um debate do crack em cada escola, com pessoas treinadas, justamente. Sim, pois não. Com pessoas treinadas para poder abordar o problema do ponto de vista do dia a dia daquela comunidade, e não do ponto de vista muito genérico, muito geral, porque de uma droga que não está no cotidiano das pessoas, né? Pois não, tem uma pergunta aí, né? Porque tem alguns revistas que falam sobre isso, eles estão até atualizando. Nós precisamos também fazer essa articulação a nível de ministérios, secretarias, né? E a gente, o apoio dos estados, a gente faz a caminhada, a gente precisa também de materiais pedagógicos, que a gente possa também dar esse apoio à escola. Existem alguns materiais já produzidos, eu vou até fazer depois conversar com a Marta, pegar alguns ideias para ela. E eu acho interessante a gente fazer essa junção de forças de todo o grupo, né? Seria então saúde, educação, Senado, que é a Secretaria de Nação Antidrogas, e a gente juntando essas forças para poder apoiar a escola, que é quem está com esse público que precisa da informação e do apoio, tanto do professor que está de aula, como do aluno que precisa receber essa informação. Perfeito, Regiane. Nós temos o material, né? Você se refere ao curso. Esse curso aqui está sendo revisado, né? Que você fez referência. Ele é um curso que trabalhamos 25 mil professores, né? O ano passado, por meio do SPE. E é o curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas. Então, é um material que agora está sendo revisado, né? E que nós vamos lançar novamente. E temos também no material impresso, didático, pedagógico, que vai para as escolas, nós temos as duas revistas, né? Conversando sobre saúde com crianças, e aborda também a perspectiva da droga para
né, crianças, e conversando sobre saúde com adolescentes, que também traz uma abordagem da questão da droga para o adolescente. Ainda é pouco, sabemos, né? Fora os materiais que estão sendo produzidos agora, esse ano, para que eles possam integrar os cursos de educação. Perfeito. O Pedro está me lembrando aqui, nós temos também um papo muito importante para levar ainda. Mas só para concluir, então, esses materiais seguem, e também os da rede UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que o curso à distância está em fase de elaboração de conteúdo. E quanto aos núcleos de telesaúde, sim, é uma estratégia também dessa parceria do Programa Saúde na Escola, tanto a gente ofertar a formação por meio da rede UAB, né, no Ministério da Saúde, da Educação, como pelos núcleos de telesaúde, né, por meio do Ministério da Saúde. Então, é uma parceria aí que ainda precisamos ver o desenho do curso que vai ser ofertado por meio dos núcleos, mas o curso de Educação e Saúde, pela rede UAB, já está sendo elaborado. Tá? E eu queria, o doutor Pedro tem uma consideração ainda a fazer, um convite, na verdade, também, mas antes eu queria que o senhor falasse, doutor Pedro, da articulação, por que álcool, drogas é trabalhado dentro no âmbito da saúde mental? Né? E, em seguida, nós vamos conversar um pouquinho só, rapidamente, fazer o convite da saúde mental. Tá? Ok. O convite eu já vou até, porque uma coisa responde à outra. Não sei se todos aí estão tendo conhecimento ou participando do processo da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial. Ela é uma conferência que esse ano é a quarta que se realiza. A primeira foi em 1987, a segunda foi em 92, e a terceira em 2001, e agora nós temos em 2010 a 4ª conferência. A diferença é que essa 4ª conferência, ela se chama intersetorial desde o início, foi convocada pelo presidente da República já com esse nome de intersetorial, e ela busca, por exemplo, a Marta aqui faz parte da comissão organizadora pelo Ministério da Educação, e ela já é uma ideia de ampliar a discussão de saúde mental e drogas para todas as políticas públicas e para toda a sociedade. Nós entendemos que, por exemplo, bem-estar, felicidade, depressão, insônia, angústia, impotência sexual, uso de drogas, abuso de drogas, todos esses temas, eles já nascem, na verdade, intersetoriais. Eles são temas que dizem sobre a vida cotidiana, sobre a produção de subjetividade, sobre o modo como a pessoa, sobre os estilos de vida, sobre as escolhas que a pessoa faz na vida. Então, claro que existem os especialistas, como os psiquiatras. Eu sou um psiquiatra, mas as intervenções sobre esses problemas, elas têm que ser, de fato, feitas por uma abordagem não só interdisciplinar, mas multissetorial no sentido de políticas incidindo sobre o problema, diversas políticas. Por isso que essa conferência agora, ela até é um marco histórico no sentido de abrir para a intersetorialidade, de tal maneira que todas as próximas conferências serão intersetoriais. Todas. Porque agora não se retorna mais, é um passo do qual não se retorna. E aí eu queria muito, um convite mesmo, quer dizer, que vocês buscassem participar. As conferências municipais terminaram agora, no dia 30. Mas nós começamos agora, todo o mês de maio, dedicado às conferências estaduais. Eu acho que poderiam, os que tiverem interesse, buscar participar, nem que seja como observadores, porque agora não podem mais ser delegados, porque os delegados nascem da conferência municipal. Mas podem sim ser observadores e participarem dessas etapas estaduais para poder, de alguma maneira, se aproximar desse debate. E nos ajudar a transformar essa conferência, de fato, em conferência intersetorial. Não pensem vocês que é fácil, eu acredito que com a educação é a mesma coisa. Deve ser muito difícil para a educação também se abrir para a intersetorialidade, né? Porque para a saúde também, a saúde muito frequentemente se fecha em si mesma, como se fosse alguma coisa que não está necessariamente em articulação e em diálogo permanente com os outros saberes e as outras políticas. Então, isso nos ajudaria a fortalecer essa conferência intersetorial de saúde mental. Por que álcool e drogas está com a saúde mental? Essa discussão é uma discussão que tem uma história, e é uma discussão que já rendeu
muito pano para manga, muitas publicações, muitos ensaios e muitas análises. As políticas públicas que separaram drogas da saúde mental tenderam a ser políticas que investiram apenas em soluções muito monotemáticas para a questão das drogas. Em geral, soluções institucionalizantes. Pode continuar? Não quer sair um aviso aqui. Em geral, são soluções ou medicalizantes excessivamente, ou soluções que tendem a transformar a questão da droga numa dimensão exclusivamente biomédica, quando a saúde mental ela é mais abrangente. A saúde mental ela é multissetorial e ela é necessariamente transdisciplinar. Então, nós não defendemos sozinho que a saúde mental e álcool e droga seja uma política articulada. Essa é a posição da Organização Mundial da Saúde. Ela recomenda isso, e o Brasil, como um país que faz parte do sistema das Nações Unidas e é um país colaborador, não só colaborador, ele faz parte do sistema da Organização Mundial de Saúde, segue essa orientação, não só porque é uma recomendação, mas porque também é uma política na qual nós acreditamos. E também recomendamos mesmo que a saúde mental e a política de drogas se articulem no nível, desde o menor município até todos os estados, porque as soluções acabam sendo as soluções da rede de saúde mental, dos serviços de saúde mental. Não adianta você treinar uma pessoa em dependência de drogas se essa pessoa não for treinada em recursos psicoterápicos, em modos de construção até da situação psíquica da dependência, em ambiente familiar, integração familiar, dinâmica familiar. Então, não tem como, na verdade, não existem duas disciplinas aí. O que existe é um campo disciplinar amplo, onde a questão da droga aparece como uma das contingências aí do sofrimento humano, né? Porque quando a droga não é do sofrimento humano, a pessoa faz um uso moderado, faz um uso eventual, a saúde pública só tem que observar para saber se aquilo não vai se transformar em algo pior. Mas não é um problema para a saúde pública. Existe o uso da droga, que não é um uso que traz danos à saúde. Não, o que nos interessa é o uso prejudicial da droga. 70% da população brasileira usa bebida alcoólica. 70% a 75%. Mas os problemas que nós temos de dependência de álcool no Brasil atingem cerca de 11% da população, que é um número imenso. Mas é diferente de usar e ter problemas com a saúde pelo fato de consumir a substância. Perfeito. Está feito o convite. Por favor, vamos todos participar nessa discussão. Se nós estamos falando de saúde mental, né, Pedro? Então, nós estamos falando de violência, nós estamos falando de sofrimento psíquico, nós estamos falando de dor, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de N situações que, digam-me vocês, isso não faz parte da escola? É da escola, é uma questão da escola. Né? E aí, mais uma vez, eu retomo aquela dimensão mesmo. Muitas discussões que nós provocamos, a gente vai tratar a questão, chama para saúde mental, e é interpretado como doença mental. Né? Ainda tem muito forte esse estigma de você falar de saúde mental no âmbito de falar de uma escola que tanto acolhe a dor quanto o prazer, de uma escola que acolhe o humano na sua inteireza, não somente em um recorte asséptico do humano, ou seja, eu quero a criança ou o adolescente que esteja feliz, que esteja com atenção concentrada, que esteja... Não, a escola que possa acolher, sim, a dimensão humana na sua completude. Isso inclui sofrimento humano. Né? Eu devo saber compreender essa lógica. Então, a discussão que está na pauta do PSE hoje em dia, né, sem demérito às demais discussões, é a questão da saúde mental, pela amplitude que ela guarda. Né? Então, as questões relativas à droga, à sexualidade, à violência, ao bullying, né, em toda a sua dimensão, todas essas questões, a depressão no professor, um aluno que possa estar com uma... Né, todas essas questões são do âmbito da saúde mental e são, portanto, do âmbito da escola. Né? Nós não podemos nos furtar esse debate sob pena de termos uma escola
que só contemple o que há de mais, vamos dizer assim, eu não sei nem como qualificar, né? Mas que não é o humano que nós sabemos que para estar nesse mundo precisa ter a sua completude, né? Então, nós chamamos vocês para esse debate, mas a conferência, ela provoca, né? Ela é o nosso argumento maior, mas o debate deve continuar, né? Sobretudo no âmbito da educação e, sobretudo, com a provocação que é exatamente essa: o que é saúde na escola, saúde mental na escola? Como é que eu, educador, desenvolvo estratégias, metodologias para atender, desenvolver a questão da saúde mental na escola? Eu acho que essa é uma grande provocação. A gente tem tido a oportunidade de se reunir com as áreas aqui da SECAD, com as escolas, né, indígenas, quilombolas, e discutir um pouquinho essa questão, como é a saúde mental nas áreas indígenas, nas áreas quilombolas, na educação. Então, essa perspectiva, ela está realmente na pauta do PSE, e a gente gostaria de ver os projetos municipais, de certa forma, contemplando essa dimensão, né? Recebemos agora, recentemente, para a mostra do PSE e do SPE, muitos trabalhos de diversas regiões do país, 1.200, né? 1.200 trabalhos para essa nossa mostra agora em junho, e queria dizer para vocês, pouquíssimos trabalhos tocam a dimensão desse conteúdo, né? Isso nos deixou um pouquinho tristes, né? Um pouquinho chateados, porque esperávamos que mais municípios e mais escolas estivessem contemplando a dimensão da saúde mental, do desenvolvimento psicossocial na escola. Então, tem muito trabalho voltado para a dimensão da alimentação saudável, né? Bastante trabalho voltado também para a questão da sexualidade e saúde reprodutiva, mas poucos trabalhos fazendo referência à dimensão psicossocial. Então, acho que é o momento da gente ampliar essa discussão para que a gente possa ser mobilizado por ela, né? Se sentir chamado para fazer essa discussão. E, para tanto, a Carol trouxe uma lista de sites e de indicações, né, Carol? Para além das questões também que o Dr. Pedro já trouxe, da possibilidade de lermos esses links, mas também há algumas indicações aqui que a Carol vai passar para vocês para a apropriação mesmo do tema, né? E a gente tentar mobilizar, fazer os fóruns dentro da escola mesmo para discutir, chamar os pais, que foram bastante citados ontem, no encontro também, os protagonistas juvenis diziam para nós, como é que a gente faz para lidar com isso quando o pai e a mãe também são usuários de droga? E a gente fica numa sinuca de bico, né? Como é que a gente faz? Né? Quando a própria família é usuária, como a criança lida com isso? Né? Que apoio nós podemos, como educadores, ofertar para essas crianças dentro da escola? Como nós lidamos com o preconceito dessas crianças dentro da escola? Como trabalhamos uma escola voltada para a acolhida da diversidade e sem considerar esses alunos adolescentes que possam ser usuários. Então, eu acho que essa discussão merece uma atenção nossa e eu realmente provoco vocês nesse sentido, né? Espero que a mostra futura, próxima, né, nós tenhamos bastante trabalhos voltados para a dimensão da saúde mental na escola. Carol, por favor, tu pode passar os sites e a gente encerra. Então, eu acho, na verdade, não são os sites, mas são algumas referências que eu acho que podem estar ajudando a gente a pensar um pouco mais sobre o tema, a poder ir atrás também e buscar questões que possam estar nos dando base para a discussão naquelas questões que o nosso território nos provoca, né? Então, o site da saúde mental, que o doutor Pedro acabou de falar, ele tem a Política Nacional de Saúde para álcool e outras drogas, que eu acho que pode nos ajudar a fazer um diálogo com o pessoal da saúde e a entender também com que perspectiva, né, a gente pode trabalhar dentro da escola, não na perspectiva da exclusão, mas de incorporação, né, dessas diferenças e dessas necessidades que as crianças e os adolescentes e os jovens podem trazer nessa dinâmica da questão do uso e abuso de drogas. A gente lembra do site do Observatório da Secretaria Nacional Antidrogas, o site que tem esse material, o curso de prevenção que a gente mostrou aqui, o site do MEC, né? Quando a gente entra lá em SECAD, Programa Saúde na Escola, também é possível acessar os materiais do PSE, né? Em que as revistas, essas revistas que a gente mostrou aqui, Ciência Hoje, também estão lá e podem ser uma ferramenta de trabalho dentro da escola mesmo, para aquelas escolas que
estão iniciando agora, que ainda não receberam os materiais, porque também é um material do Macrocampo Saúde, né? Então, essas seriam assim, algumas dicas para que possam estar também seguindo nesse processo de diálogo, já que a gente falou que não adianta, né, a gente pautar uma vez, acho que nem entre nós, nem entre os estudantes, né? Mas que a gente possa seguir nesse processo de aprendizado, né, que é nosso também como educador, para que a gente possa fazer um movimento diferenciado em relação ao processo, né, de desenvolvimento integral, né, dos estudantes com quem a gente tem contato. Então, acredito que era isso. Vamos lá. O professor Pedro Gabriel ele teve que se ausentar porque nós estamos no meio da organização da quarta conferência lá no Ministério da Saúde. Ele retorna, então, ele deixa os agradecimentos dele e teve que pedir desculpa que teve que se ausentar. Eu acho que a gente abre para perguntas, né, Leandro? A gente pode ir para perguntas e aí a gente já faz as perguntas genéricas, porque não vai dar tempo de passar novamente pelas salas de todos os estados. Então, quem tiver pergunta, enquanto isso a Andréia depois já prepara as que estão no e-mail, e a gente faz um último bloco de perguntas agora, antes de encerrarmos, para saber se ficou alguma dúvida. Então, eu passo para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazê-la. Alguma pergunta? Não? Se não tem pergunta, eu vou ver as que tem no e-mail. Pode ver as perguntas aí, André. Bom, é que nós tivemos um problema aqui na rede. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a André que responda as perguntas. Deu? Abriu? Pode perguntar. Sim, sim. Sim, olha, os 90 centavos é pago da seguinte forma. O valor normal do PNAE é 30 centavos. Os alunos que têm mais educação, é calculado o alunado por escola somente que está em educação, no Mais Educação. Por enquanto, ainda não existe um recurso para qualquer aluno em educação integral, é só o Mais Educação. Está se discutindo essa questão, só que depende de alguns milhões aí para estender para toda a educação integral. Mas então o alunado é 30 centavos o aluno normal do PNAE e aumenta mais 60 centavos se ele estiver em educação integral. É 90 centavos para o aluno do Mais Educação. Lembrando que esse recurso corresponde ao número X de calorias diárias, que agora eu não lembro o dado, mas isso dá em torno mais ou menos de 3 refeições, porque na verdade eles não calculam por refeições, é as calorias necessárias ao dia descontado ao último, daria mais ou menos 3 refeições, uma pela manhã, uma ao meio-dia e outra à tarde. A gente sabe que tem escolas que também preferem não repassar a alimentação, não tem condições de repassar a alimentação ao meio-dia. O que acontece? Como a gente repassa esse recurso geral para todas as secretarias de Estado e município, o que deve ser feito é, quando não quiser utilizar esse recurso, devolvê-lo. Ou seja, devolver 60 centavos, que 30
30 é necessário, né? 30 é o valor normal. Então teria que devolver 60 centavos, embora a gente sabe que é desejável, só que a gente nunca engessou essa possibilidade, porque a gente sabe das idiosincrasias que a gente tem no nosso país, né? Então a gente sabe que pode ser feito, a educação integral pode ser feito de várias maneiras e é uma política pública progressiva, ou seja, o legal seria que o aluno tivesse alimentação na escola, principalmente porque são aqueles que têm maior vulnerabilidade social, mas se tiver algum local onde o aluno volte para casa e faça sua refeição em casa, esse recurso tem que ser devolvido. Alguma pergunta, André? Tá. A Maria de Pelotas está perguntando se ela já enviou o plano consolidado, se tem que enviar de novo. Se ela enviou na última semana, porque ficou pronto, o novo sistema ficou pronto na quarta ou quinta-feira. Se ela já enviou, não precisa enviar novamente, não. A gente só vai conferir se tiverem todas as escolas, o FNDE vai pagar. Queria dizer que já tem um município que foi o de Formosa, no entorno de município do Goiás, que já está com tudo, já foi para o FNDE para ser pago. Claro que tem a facilidade, o SEDEX deles é eles mesmos, né, que vieram aqui, entregaram a secretária, veio e entregou pessoalmente o plano, tem uma facilidade, mas só para informar que já tem municípios que que a gente já está recebendo. Se não enviou, no botão, tem um botão, um clique na senha da secretaria que diz emitir plano, e aí quando clica naquele botão aparece a lista completa. Mais alguma pergunta? Assim, a Solange de Bauru tá dizendo que não está conseguindo emitir o plano pela segunda vez. Então, vamos ver o caso de Bauru. Eu vou deixar o telefone da Clarice e da Andréia, para elas poderem resolver esse problema. 6120, e se bem que Bauru mandou o telefone, Andréia? A gente entra em contato com Bauru. Bauru a gente já sabe do problema, não precisa ligar de novo, que já nos informou do problema. Mas igual vou passar o telefone da Clarissa e da Andréia. Se tiver algum problema, você entra em contato com elas. O da Clarissa eu já havia passado, que é o 61, né? 2022 9175. E o da Andréia também é 2022, só muda o final, 9233. Então, qualquer problema que tiver nos planos, vocês podem estar falando com elas que é possível emitir a segunda vez, sim, só que precisa uma liberação aqui do MEC. Paraíba, pode perguntar. Sim. Tá, olha só, como essa escola não havia iniciado em 2009, às vezes era problema até nosso que o recurso não tinha sido enviado, mas enfim, a escola não começou em 2009, estava com o plano pronto, a gente entendeu
que o plano, como a escola iria iniciar em março desse ano, o dinheiro chegou bem no finalzinho do ano, não tinha como a escola iniciar, a gente entendeu que o plano dela já estava pronto. O que a gente fez? A gente simplesmente replicou o plano. Então, o plano vai ser o mesmo que ela tinha feito em 2009, vai vir para todas aquelas atividades previstas em 2009, menos para a compra do material, porque a escola não iniciou, né? Então a compra do material já havia sido repassado o dinheiro, mas enfim, vai vir para a escola fazer mais 6 meses. Então, essas escolas de 2009 que não iniciaram, elas já tinham recebido para 4 meses, para 6 meses, né, André? Para 6 meses. Elas vão receber para mais 4 para fechar, ficar igual às outras. Então, elas já tinham 6, recebem mais 4, fica 10 meses, e ela pode começar, se ela começou em março, está tranquilo, que agora ela recebe o resto que falta, e termina o ano. A questão do segundo tempo. Nós abrimos a possibilidade só do segundo tempo e mais uma atividade esportiva, que era para não prejudicar as escolas que o plano que foi replicado. Ou seja, o plano ficou o mesmo de 2009, mas nós, como o segundo tempo entrou somente no ano de 2010, abriu a possibilidade para ela acrescentar mais uma atividade. Se ela acrescentou, beleza, ela vai ter uma atividade a mais, senão vai ficar o plano igual ao de 2009, ipsis literis. Sim. Sim. É exatamente isso. É exatamente. Porque assim, não vai ter prejuízo nenhum, a escola vai poder ficar os 10 meses em atividade. 6 ela já tinha recebido, e mais 4, além dela vai receber os recursos para os 10 meses para pagar o monitor do segundo tempo, é outra atividade. Isso vai para 10 meses, porque foram novas, né, acrescentadas. E o material do segundo tempo, que é a sacola, aquela com os materiais, bola, enfim, bambolê, bola de borracha, esse material vai todo para a escola não ser prejudicada. Então, ela vai receber todo o recurso para fazer os 10 meses sem nenhum prejuízo para a escola. Mais alguma pergunta, André? Oi, pode falar, Bahia ainda? Não tem problema nenhum. Esses arranjos locais, aí vocês sintam-se bem à vontade para realizar. Eu sempre digo para vocês, o Mais Educação não engessa, ele inclusive ele foi criado, ele foi pensado como uma política pública que pudesse valorizar as iniciativas de vocês. Então, isso é tranquilo. Tem uma pergunta de o Heraldo, do Mato Grosso do Sul. Oi, Heraldo. Rádio, banda, fanfarra, né, gente? Assim, a questão do Heraldo, ele perguntou que é muito desestimulante ficar fazendo atividade sem o material até o final do ano. Se é possível alterar essas atividades. É possível sim. A única questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado é com os recursos. Mas se sobrou recurso de uma outra oficina e quiser trocar, fazer a substituição, não tem problema nenhum. Por exemplo, vamos pegar uma atividade de baixo custo.
Xadrez. Xadrez precisa basicamente do tabuleiro. O recurso para o monitor está vindo o recurso para o monitor do que estaria com a rádio escolar. Então pode ser usado esse recurso para pagar monitor, pagar alguém de xadrez. Como tem um baixo custo na compra de materiais, a escola viabiliza ou pelos 5 mil que vieram para ele utilizar durante os 10 meses, ou por algum recurso que sobrou dos outros materiais que a escola economizou, compra os tabuleiros, as peças, pode estar fazendo uma outra atividade. Então, isso é possível, sim, substituir. Tem atividades que têm um custo mais baixo que é possível estar fazendo. E quando o material chegar no fim do ano, o ano que vem inicia com a rádio escolar, porque é um material muito interessante e é uma das atividades, digamos assim, tops da educação integral. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, Heraldo. Mais alguma, André? Tá. Calma. O Gilberto de Joinville, em primeiro lugar, Gilberto de Joinville perguntou que houve uma troca do gestor municipal, enfim, houve algumas trocas de gestores. Isso não tem problema nenhum. A data que o prefeito assinou, se ele estava no cargo, é a data que está valendo. Claro que se mudou o prefeito e não foi emitido, tem que ser com o novo prefeito. Importa é a data, quem estava no cargo na hora que foi emitido o relatório. Quanto ao seminário. E outra questão também quanto à troca de gestores. Se houve troca de gestores nas escolas, querem trocar senhas, é só vocês entrarem em contato conosco que a gente pode dar senha para outra pessoa. Se precisar algum ajuste, ou até dentro da secretaria mesmo. Já aconteceu isso, que a gente sabe que é um ano eleitoral, e muitos dos prefeitos, muitas pessoas dos estados estão saindo para concorrer a algum cargo, deputado federal ou governador, enfim. Então, é possível se efetuar a troca das senhas das pessoas. Quanto à questão do seminário, onde é que pega o formulário? Na verdade, assim, a gente pediu para indicarem um coordenador por estado e um por município. Então, se alguém não recebeu a informação do seminário, não recebeu as fichas de inscrições, eles podem estar entrando em contato com o Cleuson. O Cleuson é pelo telefone 61 2022 9215 ou 9211 9212. 9211 9212 9215. Então, ou também a Andréia pode agilizar isso para vocês no 9233 também, ela pode estar dando informação sobre o seminário. Mas, na verdade, é uma pessoa, um coordenador, e é o da parte pedagógica. A gente priorizou esse encontro de coordenadores, ele não é de secretários, porque ele vai tratar muito da questão da parte pedagógica e também da parte operacional do programa. O que seria que é mais adequado à vinda do coordenador, porque, na verdade, a gente sabe que o secretário tem um papel mais político e quem coloca a mão na massa, quem vai operacionalizar mesmo o programa vai ser o coordenador. Mais alguma?
Olha só, gente, a Vera do Rio de Janeiro está perguntando sobre o professor comunitário, que está havendo alguns problemas na Secretaria Estadual, né, André, do Rio de Janeiro. O professor comunitário é uma peça-chave no programa de educação integral, e a gente diz, claro, que tem outras contrapartidas que ficam implícitas, mas a única contrapartida explícita do município é um professor comunitário por escola, com no mínimo 20 horas, podendo ser mais. Eu só vou tentar explicar um pouco o porquê desse professor comunitário. Ele já recebe o nome de professor comunitário, não é um coordenador pedagógico, por causa das suas funções ampliadas. Ele faz toda uma relação entre escola e comunidade. Por isso que ele recebe esse nome. Então, ele, além da questão pedagógica, ele ainda tem uma função ampliada. O Mais Educação, como tem toda essa integração escola-comunidade, é impossível fazer educação integral sem uma pessoa que esteja dedicada a um tempo para essas atividades. A outra questão também, ele é o elo de ligação, que a gente sempre fala que não quer duas escolas, a escola formal e a escola informal, a escolinha legal com notas e a outra escolinha, a escolinha chata com notas, frequência, outra escolinha que tem pintura, tem desenho, tem atividades esportivas. Elas têm que ter pontes entre essas escolas. E a gente sabe que a carga horária dos professores, na maioria das escolas, é 20 horas. Ou seja, não é possível o professor e monitor sentarem e conversarem a todo momento. Quem faz todas essas pontes é o professor comunitário. Então, eu acho que talvez isso a gente poderia talvez dar uma conversada com alguém da Secretaria do Rio, e talvez em outros estados tiver o problema, porque a gente sabe da dificuldade de pessoal que tem os estados e municípios, principalmente os estados, mas a gente também não pode abrir mão dessa condição, que inclusive isso foi um acordo feito com a CNTE, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ou seja, é preciso que a escola tenha centralidade desse processo todo. A gente sabe que tem muito, vai ter monitores, vai ter leigos dando atividades disso ou daquilo, mas a centralidade do processo e a coordenação desse processo todo tem que ser da escola. Então, esse professor comunitário é chave, e a gente não tem solução para todos os locais, porque os estados e municípios têm N regimes que regram as suas contratações de professores. Então, tem estados que resolveu pagando mais horas para os professores da escola, tem gente que trouxe professor de fora para substituir, colocou o professor da escola como comunitário. Enfim, tem N arranjos que podem serem feitos, que a gente não teria solução para dar para cada caso. Mas a gente poderia conversar e tentar chegar a algum denominador. Por isso que o MEC não passa. Seria fácil para o MEC colocar uma bolsa a mais de R$300 e pagar alguém para ser o professor comunitário. Mas, pelos motivos que eu expliquei anteriormente, essa não é a lógica do programa. Essa pessoa é de vital importância para que o programa funcione pedagogicamente e também logisticamente. É a última? Eu vou fazer o seguinte, ó, devido à hora, e a gente sabe que as pessoas também já estão tendo cansaço, tem algumas salas que estão saindo, ficaram algumas perguntas que a Andréa vai entrar em contato, ela se responsabiliza, quem tiver os telefones, ela liga, e quem colocou e-mail, ela responde por e-mail. Então, vou responder a última aqui e a gente fecha. Fala.
O Robson, agora do DF, faz um questionamento sobre os monitores. Bom, e se pode trocar as atividades das oficinas? A questão é o seguinte, ó, eu sempre falo que a lei é a mesma para todos, mas existem interpretações diferentes. Como o Robson está dizendo no e-mail que consultou a Secretaria do DF, do Distrito Federal, e que eles falaram que isso é inegociável, vale o que o gerente local, o gestor local está informando. Então, é bom seguir as normas do que o gestor local está dizendo, porque é ele que faz a prestação de contas para o FNDE. Então, não seria eu que diria o contrário aqui, depois dá um problema qualquer e eu estou desautorizando o gestor local. A outra questão qual era? A questão do valor também da Bolsa, que é muito baixa no Distrito Federal, né? A gente sabe que Brasília tem uma realidade um pouco diferenciada dos outros estados. Alguns estados, Rio, São Paulo, Brasília, eles são estados que o custo de vida é um pouco maior e a gente tem dificuldade de conseguir, talvez, monitores. A questão é o seguinte, ó, aqui no Distrito Federal existe a possibilidade de alunos da estadual também serem monitores. Inclusive, recebem bolsas de estudo para que eles sejam monitores. Eu acho que valeria a pena uma conversa com a coordenadora local do DF, com a professora Ana Cláudia, para tentar uma solução. Acho que tem possibilidade, sim, tenho certeza que a professora Ana Cláudia não se refutaria de sentar para tentar uma solução para a escola. Como é o DF também, a gente está, que é aqui perto, a gente está próximo, a gente poderia também ajudar nessas alternativas. Bom, então é o seguinte, pessoal, eu vou agradecer aqui a presença da Marta e da Caroline, que estiveram presentes, da Andréia, que auxiliou, da professora Ana Lúcia, né, que esteve presente aqui, do Rangel, nosso parceiro de todas as horas aí, sempre o Rangel. Pode aparecer aí, Rangel. Parceiro de todas as horas, sempre, é ele que faz videoconferência, sempre. Agradecer a presença de vocês e lembrar que sempre na terça-feira de cada mês, primeira terça-feira de cada mês, nós temos videoconferência. Da próxima, vamos ver se a gente consegue trazer alguém do INEP aqui, né, Andréia? Porque aí vão estar fechando a questão do censo. Então, a gente vai ver se consegue trazer alguém do INEP para esclarecer as dúvidas. Agradecer a presença de vocês até essa hora e até a próxima videoconferência. Obrigado a todos e a todas. Quer dizer alguma coisa? Desconectou. Boa noite. Boa noite. Nós aqui não querendo ser mal educados para não sair, tu faz essa. Sim,